A internet mais feroz chegou com os novos planos Unitel Net Casa. Net ilimitada e tecnologia de última geração. Entretenimento total para toda a família. Quem não tem em casa não sabe o que perde. Eu gosto desta net. Unitel Net Casa. É para todos. Olá mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Status by Candace. Aqui, vocês já sabem, essa terceira temporada é no restaurante Cura, em Talatona. Esse episódio é trazido pela Unitel, patrocinador oficial do Status by Candace, com o apoio do Ashijin, Luanda e com o apoio do Escuro Atelier. Hoje, mais uma vez, eu sei, eu tenho sempre convidados especiais, eu não posso fazer nada. Isso é o status e todos os meus convidados têm que ter estatuto. Pelo menos eu acho que eles têm estatuto. Então, como não podia deixar de ser, mais uma vez eu vos trago uma grande personagem aqui para aquilo que é a comunicação do nosso país. Eu até podia não introduzir, mas eu preciso de introduzir. Sarchel Necésio. Sarchel, boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Status by Candace. Eu não sou daquela fase que já dispensa apresentações. Acho que o meio, sim, né? Mas para outros jovens, se calhar ainda precisam da apresentação. Não sou músico, né? Mas será que todo mundo que olha para a cara consegue... Todo mundo que olha para a página consegue olhar para a cara? Eu acho que sim, não a cara, mas olham para o nome. Okay. O nome está realmente intrinsecamente ligado com a página, no caso o Platina Line. É muito difícil de como é fazer as pessoas desassociarem um com o outro. Okay. Mas o rosto é que nem sempre associam. Okay. Embora que houve uma fase, na época do Zap, né, com o Daniel Nascimento, que era quase impossível andar na rua. É mentira. Até autógrafo dava. Sério? Estás a mentir? E era top, já. Gostava dessa sensação das pessoas, tipo, o reconhecimento finalmente. Um dia foi engraçado, eu estava lá com os compadres, o Clésio, o Clênio e o Preto Show numa atividade aí na loja das escolas. Ok. E supostamente, e estava também o Biori, supostamente eles seriam os gajos mais requisitados para fotos e para autógrafo. E fui eu disse, uau, estou numa vibe fixe. Estás a mesma coisa. Como sabes, aqui no Status, Sarchel, eu deixo que as pessoas contem a sua história. Porque a ideia do Status é trazer pessoas que eu acho que têm um status na nossa sociedade e dar-lhes a oportunidade de se tornarem a referência que merecem ser. E então, eu quero que tu contes a tua história. Vamos começar do princípio. Bilhete de identidade primeiro, nome, natural de onde... E depois vamos falar da tua infância até o dia 2, numa viagem tranquila. Bom, sou Sarchel Necésio, Francisco Seraponce. Muitos nem conhecem o último nome, Francisco Seraponce, embora que eu agora estou a usar muito também o Seraponce. Ok. É um nome de origem malangina. Eu sou do Kwanza Norte. Nasceste no Kwanza Norte? Eu nasci no Kwanza Norte, okay. no município do Cazengo. Eu às vezes brinco que o Kazenga daqui foi copiado do Cazengo. A minha família toda é do Gulungu Alto, a maior parte, principalmente da família materna. Nasci a 13 de agosto de 84 e sou casado. Quantos anos? 6 anos já. Yeah. Tua mulher vai te atrofiar, não sabes há quanto tempo és casado. Não, ela nem pode, porque normalmente, né, quando há aniversários de casamento, quem lembra sempre sou eu. Ok. Então, ela nem pode duvidar disso. Ela esquece sempre. Ela sempre, afinal, lembramos. Então, nessa fase estou safo. Sou pai de 2 filhos. Okay. O mais recente nasceu agora, o Gael. Tem um casal, né, de meninos bonitos, bem fofinhos. Como eu digo, Trabalhaste? Trabalhei. A fórmula é boa. Sou o primeiro de 4 filhos. Eu sou o mais velho. Okay. Sou o primeiro neto. Sou o primeiro sobrinho. Muita responsabilidade aí. Ser o primeiro é muita responsabilidade. Qual é a diferença entre tu e o teu segundo
Irmão. Ou quer dizer, o teu primeiro irmão, né? Yeah, no caso que a Neuma, acho que são por aí 10 anos mesmo. 10 anos de diferença? Yeah. Teus pais, você deu trabalho aos teus pais já? Dez. Ao ponto de só quererem ter filho depois de 10 anos? Não, foi o caçulo, boi de cuidados. Então, foi coisa. Depois veio uma menina, depois veio um rapaz, depois veio outra menina. Ok. Aqui é a caçula, a Josélia. Eu não sabia que tu eras do Kwanza Norte. Tu cresceste no Kwanza Norte ou nasceste lá e depois vieste para Luanda? Eu fiquei acho que até aos 6 ou 7 anos, Ok. mas depois toda a fase a seguir é mesmo Luanda. Eu vim muito cedo para Luanda. Por quê? Porque a minha mãe estava a fazer, fez os ensinos de base lá no Kwanza Norte, depois foi para Malange, como parte do processo do ensino médio. Depois a faculdade, na faculdade de medicina, ela fez cá em Luanda. Ok. Então o que ela fez? E nesse processo também ela tinha engravidado de mim, não sei quantos. Foi quando ela foi uma Malange que conheceu já o teu pai? Quando começou em Malange a estudar, não sei o que, foi quando conheceu o velho. Ok. E depois, como era menor, ou melhor, o foco era estudar, deram ela praticamente, eu disse para pais, no caso os pais dela, para cuidarem um pouquinho de mim, até ela se organizar. Então, mal ela foi para Luanda se organizar e não sei quantos começaram a estudar, ela mandou-me logo vir que era para ir para Luanda. Eu cresci, tive toda a minha infância aqui no como é que chama isso? No prédio da Gasosa, aqui na Avenida Brasil. Ok. Foi onde nós ficamos a morar o tempo todo. A imagem que eu tenho logo de criança, saindo do Kwanza Norte para Luanda, é saber que eu estava num prédio enorme, no sétimo, que era aqui, sexto andar. No Kwanza Norte? Não, em Luanda. Em Luanda, ok. E ver muitos carros a passarem na Avenida Brasil mesmo. Na Avenida Brasil, aquela é uma avenida principal e aqui tem muito movimento. Na altura tinha bué de movimento mesmo, estávamos a falar de 90 92, então passavam muitos carros ali e eu achava uau. Tipo, no Kwanza Norte não tinha isso tudo, né? No Kwanza Norte eu lembro só de quatro paredes, de quintal e não sei quantos, tudo muito fechado. Mas foi mesmo um toque de mágica de postar num prédio e ver muito movimento de carros. Ok. E isso foi porque a tia dela nos recebeu primeiro, depois é que mudamos também para o lado oposto, onde o meu avô comprou uma casa para minha mãe, para ela poder continuar os estudos. Okay. E aí onde eu passei E essa casa era onde? Era na Avenida Brasil mesmo também. Ok, foi nessa Avenida Era próximo do prédio da Gasosa mesmo. O prédio da Ok. Gasosa aqui, que era um campo, eu lá tinha um campo de basquetebol. Ok. Que foi o celeiro de grandes craques, Lutonda, não sei quantos, todos jogaram ali naquele campo do prédio da Gasosa. Ok. E a seguir estava o meu prédio. E nessa mesma fase é onde. E ele é adjacente ao Alpega. Alpega, sei exatamente onde é que é a Alpega. Onde é que é, né? E depois mais para frente tem a 84, ou 83 no caso, que era a minha escola. Ok. Ou pelo menos aquela escola cor-de-rosa ali para quem já vai para São Paulo? Não, mais para cima, mais para trás. É aquela escola que faz a interligação entre o Cruz Linda. Não, ali não Cruz Linda. Não era o Cruz Linda, tinha uma escola que o uniforme era verde, o colégio, como é que se chamava aquela escola? Ali naquela tu tens Alpega. Patrícia Rossana. Para cima, quem vai para dar para o Largo sei. Tem uma escola aí antes do coisa. Acho que quem vai para o Largo do Bocage antes e naquela interseção. Sei exatamente qual é a escola. E aquela escola foi, por acaso teve muita gente, e era uma escola que normalmente chamavam aqueles meninos pioneiros para ir nas cenas do partido ou do presidente, como eles metiam aquelas cenas da OPA. E eu acho que fui em alguns eventos desses. Ah, é? Ok. Então um pouquinho ali. Então tu sais do Kwanza Norte com 6 anos, vens para Luanda com a tua mãe. Nessa época, essa tua é a tua mãe, né? Porque o teu pai ficas com a tua avó um pouco, teu pai compra casa. Como é que tu, claro, tinhas 6 anos, se calhar não tens muitos amigos, mas deste conta dessa diferença do movimento da cidade grande e do movimento que tinhas lá no Kwanza Norte? Tu alguma vez voltaste para o Kwanza Norte de férias enquanto criança, para passar essa experiência para os teus amigos, tipo, posso eu fui para Luanda? Voltei já com o meu avô. Meu avô acho que comprou um Land Rover, ele era professor, e então esses professores lá naquela altura tinham bué de status, e não sei o que, conseguiam trabalhar bué e faziam essas cenas assim. Então os professores naquela época eram bem pagos? Na altura eram bem pagos, eram reconhecidos. E então fui para lá, para o Kwanza Norte, mas não lembro de ter contado essa experiência de Luanda para o pessoal, porque primeiro era muito fechadinho, era muito quietinho. Talvez eu passei essa experiência para os meus primos, que depois tive primos com idades muito próximas, que era um local grande, mas
A lembrança que eu tenho dessa questão de cidade grande era mais ao contrário, era eu de ser olhado como o Wick chegou da província, do mato, como éramos chamados, e que estava agora em Luanda. Got it. Tu disseste que lembras-te se calhar ter contado a experiência aos teus primos, não aos teus amigos, porque eras muito fechados. Tu tens essa personalidade. Eu, quando te vi nas fotos, quando te vê, dá a impressão que tu és uma pessoa muito fechada, muito tímida. Tu és tímido, tu és muito fechado? Só. E acho que eu passei esse defeito, não sei se é defeito ou não para minha filha também. Minha filha é quietinha, mas o que acontece com a minha timidez? Que ela também tem. Há pessoas estranhas ou até se enturmamos, somos assim meio introvertidos mesmo. Mas depois de um tempinho, de uma hora ou de conhecer a pessoa, já conseguimos falar um pouquinho mais e nos soltamos. Então temos esse costume. Então sempre fui muito no meu cantinho. Eu gosto muito da minha companhia, de ficar em silêncio, sozinho. E então acho E como é que era a tua vida na escola, sendo assim? Olha, a minha vida na escola era bem tranquila, porque depois sempre me impus. A fase um pouquinho mais complicada. Porque você tem cara de... Desculpa. Eu estou tomando alguma confiança também, né? Mas assim, a te olhar, a tua pessoa já tu, enquanto candengue, tipo o cara de bola e leite, na escola taparem boa pata, como se diz na gíria. Teve um pouquinho assim no princípio, mas depois fui me enturmando. E depois quem era muito assim, que acharam que era já bola e leite, mas depois começou a bater todo mundo, era o meu primo. O Lino, que agora está na Agência Nacional de Coisa. Mas o que aconteceu? Eu nessa fase era bem tranquilo. Mas eu tive mais dificuldades numa outra fase, que acho que foi quando estava já com 10 ou 12 anos. O que aconteceu? Na época que eu vim para Luanda e não sei o que, aos 8 anos, em 92, teve uma guerra em Luanda. Teve a guerra, foi perto da minha casa. Eu vivia no Miramar naquela altura. Quem esteve no Miramar, São Paulo, sentiu realmente a guerra, porque a UNITA estava muito próximo dessa zona. Aí, então, casa do presidente, casa do presidente, casa dos generais, do Zona Matos tem a casa aí. O próprio Savimbaixo também. O Savimbaixo tem a casa ali? Atrás da minha casa. Ele tinha uma casa lá que era o largo, chamado Largo do Bocage, o Largo do Coisa. Era atrás mesmo, no largo a seguir ao meu. Mas Savimbaixo também tem a casa no Miramar, a ex-mulher do Agostinho. Aquela zona toda era cercada, aí era o centro. E numa dessas fases, uma dessas bombas por acaso não explodiu e nós gostávamos muito de jogar futebol. E no dia seguinte fomos jogar, eu estava também envolvido nesse jogo. Tipo, um dia depois da guerra passar? Exatamente, foi em novembro e nós fomos lá jogar. Fizeram um campeonato, porque a cultura sempre foi de muito futebol e eu sempre gostei muito de praticar também o desporto. E fomos lá brincar. Éramos 18 crianças e um desses meninos por acaso não estavam a atirar e naquela de acharem que um brinquedo a bomba explode. Espera, tinha uma bomba no campo? Uma bomba que não, uma bomba ativa que não tinha explodido? Não explodiu, estava na lixeira ao lado, num campo adjacente de um dos prédios que foi assim, teve escombro. E parte dos grupos estávamos a treinar, a jogar, no caso. O campeonato era um campeonato que você jogava o campo inteiro. Eram 2 gajos à frente e um goleiro. Era só para tentar fazer campeonato, era bem esquisito. Então, nós estávamos lá entre essas crianças. A bomba explodiu. Eu fui atingido pelo olho, né? Eu perdi a visão no lado direito. E fui atingido também na barriga. A sério? Quase no intestino grosso. Aquilo que o Bolsonaro anda aí a chorar é de leve. Também me atingiram no intestino. Espera aí. Você não pode estar a falar que brigaram com bomba explodiu, tipo um mamo normal. Nós vivemos guerra, mas eu não sei se aqui alguém na sala já passou por essa experiência de estar ao lado de uma bomba que explode. Tiro, já ouvi, já vi alguém ser baleado, mas tipo bomba. Matou alguém, tipo, a pessoa... Teve. Um deles é o meu tio, porque é irmão da minha mãe. Teu tio morreu? Morreu. Ele tem a mesma idade que a minha, porque na altura a minha mãe e a mãe dela tiveram quase filhos na mesma altura, no mesmo período. E ele não gostava de jogar futebol, era o nosso mais velho no caso, como se fosse o nosso guardião, né? E ele também estava só a circular. Ele foi atingido direto ao coração. Mas esses são os estilhaços da bomba, são né? São estilhaços, já. Eu fui no olho e foi no intestino grosso. E ele foi no coração. E um senhor que estava a passar, que foi no bumbum também, esse senhor morreu.
E todos os outros foram 2 pernas, braços. Sim, mas qual é, tipo, que bomba é? Eu estou a tentar entender. É uma bomba mesmo grande, tem um formato assim de meio aliás, devem conhecer, meio da NAS, né? Mas é uma bomba que fez um estrago Não, muito forte. Tipo, é era uma bomba, não é tipo uma bomba que tu atiras aqui e faz aqui. Não, é uma bomba, conhece o bem ou pega, né? Eu conheço bem. Ou está cheio de construção, mas é à Certo. frente daquilo, naquela estrada, aquele campo todo era um campo de futebol que nós jogamos. Onde estão aqueles prédios. Onde hoje subiu esses prédios já. Foi naquela zona lá. That's crazy. Foi crazy. E a lembrança que eu tenho era da velha. Tu nessa época tinhas quantos anos? 10 anos? Estava com 8 anos. 8 anos. 8 anos. A lembrança que eu tenho é de ver a velha me segurar, porque mal explode todo mundo, aquilo era poeira, não sei quanto. É o que eu fiz. Lembro de eu correr em direção à casa, porque era muito Tu ainda conseguiste correr? Sim, correr, mas já sentindo que alguma coisa estava errada comigo, porque eu corri e fiz isso. Ia correr, né? A pegar assim, não sei quanto, que já sabia que alguma coisa tinha me atingido, e depois vejo ela me segurar e me levar para a ambulância. São as referências, as lembranças mais que eu consigo ver. E depois ver ela chorar e ver o meu irmão também no chão. Aliás, meu tio, no caso, quase irmão, porque quase a mesma idade. Já no sangue, ela sem saber o que fazer, ou sem o que... Sem saber o que fazer, né? Ali em choque. Estava em choque. Então foi duro. E nesse período todo, mas também depois de graças a Deus, porque há muita gente que tiveram coisas piores do que eu. A maior parte saiu ileso, mas os que foram atingidos perderam alguma coisa. Um ou outro teve uma estilhação assim de leve, uns com mesmo no intestino grosso. No intestino grosso foram 2. Era um outro rapaz e coisa. Agora, o Mauro, por exemplo, ficou sem as 2 pernas, os 2 braços e as 2 pernas também. Literalmente sem nada mesmo. Ah, sério? Quer dizer, ele estava mais próximo da explosão, então, ele estava a brincar com coisa. Ele e os outros colegas são as que estavam mais próximos. O outro ficou com a perna meio entortada. Foi uma cena terrível. E depois, então, para mim, os hospitais é tranquilo. Essas cirurgias regulares, não sei quanto. Fiquei muito tempo. Tu ficaste quanto tempo internado? Eu fiquei quase 2 meses ou 3 meses. Eu só lembrava de visitas e não sei quantos. E acho que, como eu gostava muito de futebol, lembro também de um semi-relato de um Petro 1º de Agosto a circular na altura. That's crazy. Tipo, ok, tu estás no hospital, eu sei que tu tens 10 anos nessa altura, mas coisas que nos traumatizam... No hospital eram 8, 9 anos. Os 10 anos me refiro à escola. Mas mesmo 8, 9 anos, ainda eras miúdo, mas as coisas que nos traumatizam são as coisas que nos deixam as memórias mais patentes, né? E então tu deves ter memórias de tipo, tu estás no hospital, ok, e agora tu só consegues ver no olho. Só. Porque ele furou, como é que eu digo? Ele atingiu totalmente a córnea, whatever, como é que chama? Só ficou, como é que eles chamam? Qual é o nome que se diz? A córnea sim saiu, mas o olho completo ele mantém-se. Tanto é que com o prótese eu consigo fazer os movimentos que a outra faz. Ou seja, ela consegue copiar os movimentos. Então, tipo, não foi tão severo. Foi severo ao ponto de perder a visão, mas não perdeste o movimento. O movimento não. E depois... porque tipo, eu vou ser honesto. Quem não sabe não consegue descobrir. Eu pensava só que tu eras trábico. Eu pensava só que tu eras trábico. Eu não sabia que tu não tinhas visão. Não, totalmente. Do lado direito, se tiver chegar alguém, tu não tens uma visão preferencial? Não, eu tenho mesmo que olhar direito. Tipo, tens mesmo que virar para o lado direito? Para poder perceber e coisa. E às vezes até brincava, lembro quando ia fazer consultas, não, eu vejo melhor que as pessoas têm fazendo testes. E eu conseguia identificar realmente. Hoje já sinto um pouquinho isso, porque eu fui forçando muito por causa da leitura e do trabalho que faço, não sei quanto, já se nota um pouquinho, porque acho que eu tenho que usar mesmo. E os óculos normalmente eram mesmo só óculos que eu usava para proteger, assim, da poeira e fazer um pequeno disfarcezito do coisa, mas nunca usei óculos no sentido de precisar de ver e corrigir a visão. De terem graduação, nenhum deles tem graduação, é mesmo só... Estás a mentir? É mesmo só nesse foco. Não, isso é chato, não dá tipo... É tipo, não tens uma perna, mas nunca faz nada de muleta, é tipo, tranquilo, não precisa desse I got it.
E sempre fui resistente. Então, falando disso na escola, o que aconteceu? Eu tinha que andar com um saco que eles colocam, que no chama-se intestino. fisiológico no intestino. Para tipo as tuas fezes. Até enquanto ele vai curando, para as fezes ficarem lá. E nessa fase, sim, é que foi uma época chata. E mesmo também com o olho, porque até usar prótese, eu andava mesmo com o olho totalmente fechado, como se fosse o tal pirata. Né? E aí, então era ver aquelas crianças a brincarem, o famoso caolho, não sei quantas, brincadeiras assim, que eram chatas. Mas também graças a Deus, tinha bons amigos como o Manucho, o Erevo, que acabavam... Te protegia, ninguém pode abusar. Vamos lutar. Eu acho que, tipo, se eles estavam contigo quando isso aconteceu, cria uma empatia. Porque o que eu quero saber é, tipo, aconteceu, tu foste para o hospital, ficaste 2 meses, quando voltaste para o Black, quando voltaste para a tua zona, para a tua casa, como é que foi os teus camas que sobreviveram, que tiveram, tipo, são todos putos, né? E não temos aquela preocupação, mas... que voltou para casa mais tarde, né? Teve que ficar muito tempo por causa do intestino que tinha que estar a curar. Não sei o quê. Curar até para poder sair e depois voltar, porque depois eu tive que voltar para o hospital para fazer uma outra cirurgia para colocar ele dentro. Eles tiveram que abrir 2 vezes o intestino. Então, e aquilo às vezes cheira mal. E às vezes tem que esperar a velha para vir trocar o saco e não sei quantos, porque como ela estava a fazer a medicina, quase era minha enfermeira também. Então, na escola, aquele processo também acabou por ser um pouquinho ruim. O famoso bullying da agora, que é moderno, já existia. Nós chamávamos estigma, né? Na altura. Nós chamávamos bullying, nós chamávamos estigma. E por incrível que pareça, eu me sentia mais confortável, veja só. Eu usava... nunca falei isso então em programa. Eu na escola achava que poderia usar assim, meter uns óculos, mas com o olho sempre fechado, sem a prótese ainda. Mas em casa eu voltava a tirar os óculos e preferia o penso. Vê só. E eu preferia. Dava a ligadura com 2 adesivos, então eu preferia aquilo. Em casa, andar com aquilo, jogar futebol com aquilo. Do que andar com os óculos e deixar o olho assim descoberto. E na escola era o inverso. Era tipo como se fosse um uniforme. Era incrível. Então, durante um processo, fiz isso até 18, 19 anos era esse meu processo. Até que depois, acho que no meio de 17 ou 18, o velho, no caso já o meu padrasto, me diz, vou dar uma bola, a bola sempre me traiu, né? Mas é sempre a bola. Mas vais ter que tirar os óculos, tirar o penso, que chamávamos de penso na altura, os gases, né? Que era o gás, e vais passar os óculos ou não usar o coisa, porque era esteticamente melhor mesmo do que estar a usar o penso. E aí fui tirando. E depois, aos 18, 19 anos, eu comecei a usar a prótese. Mas ainda fui para a África do Sul fazer a consulta, mas a ciência também não estava muito moderna, avançada. Tinha que fazer uma cena aqui, buscar uma cena no mar, um olho de peixe, umas coisas aí que existiam lá para colocarem. E aí tinha que esperar os 18 anos, porque o olho cresce. Então, metendo naquela altura, que eu tinha 12, 13 anos. Vocês sentiram com você já? O olho cresce. Quando o bebê mas tipo... Dos 12 anos para quem não vê o molho a crescer. Ele aumenta depois e vai aumentando. Então, tem que esperar aquilo chegar ao tamanho final para coisa. Era uma cena boa rudimentar, já não existe. Hoje há técnicas muito mais modernas que é literalmente um artesão artístico que desenha literalmente o teu olho como ele é. E dependendo do local onde você faz, da cirurgia que você faz, ela fica perfeita. Eu, por exemplo, ainda tenho que fazer umas correções a nível de cirurgia estética para aumentar a pálpebra, para não ficar com o ar, às vezes dá de inflamado, em alguns casos. Mas há gajos que usam, né? E que é literalmente que você nem sequer consegue perceber. Got it. Então, você escapou a morrer? Estava para morrer. Quase já. Quando o meu tio morre dentro no coração e o meu foi no intestino, era 1 centímetro a mais, era para morrer. Então, vê só, tipo, tu és tímido. Passaste por isso, que passaste essa história aqui que é, tipo, és 10 vezes mais forte que eu, 20 vezes, porque eu não me imagino passar por isso. Sofreste bullying na escola, sendo tímido já, onde dá um saco, Não é que ser tímido seja algo like, mas eu estou a tentar ligar a timidez ao que passaste a ir para a comunicação. Porque, tipo, os tímidos não falam. Os tímidos não querem essa socialização. Os tímidos
É muito o que tu dizes, estás bem no teu canto, né? Como é que uma pessoa é boa no seu canto? Escolhe ir para a comunicação. Quer falar o quê? Se você quando está na sala não fala. Yeah. Não, na sala dela levantava para falar. E era sempre o último a levantar para poder. Ah, é? Era o preferido dos professores, porque quando os alunos, os colegas não estavam a responder, então a resposta mágica era do Sargento. Então, e era fixe. E passei por essa fase. Não, mas o que aconteceu? Eu gostava muito de comunicar. E no início, quando começou o processo mesmo nessa fase ainda de nenhum, de não sei quantos, eu sempre gostava de consumir muito rádio, ouvia muita rádio, acompanhava tudo. E na fase um pouco mais adulta... Quando estavas no hospital ainda te lembras do relato do jogo? E até isso eu ouvia, era o que me fazia companhia, não sei quantos. E era daqueles miúdos que acordava para ir ver os jogos da seleção, os aquás, não sei quantos, com o rádio no a cidadela ali perto também? E hoje tem um rádio, né? É engraçado. Hoje tens uma rádio. Tem uma rádio. Então era bem engraçado fazer isso. Então, e quando começou esse processo de internet, não sei quantos, eu gostava de partilhar tudo aquilo que eu via. Ok. Eu sou do tempo quando começou a internet, né? ia Quando começou o processo de internet, você está em casa, tem que ver com a net casa da Unitel. Para partilharem essa conversa, para ver? É melhor internet. Não era dessa fase ainda que era tudo discado. Então nos chamavam, que era onde teve os primeiros cyber, São João. Então eu frequentava bem aquela cena. Para quem não sabe o que é cyber, hoje tu dizes icônicas, porque essa geração não sabe o que é cyber. Agora é lá no house? Não, cyber era uma casa onde havia muitos computadores ligados à internet, impressoras, que nós que não tínhamos internet em casa, tínhamos que ir lá. Os miúdos de 2000 não sabem o que é cyber. Não sabem o que é cyber. Você tem que explicar o que é cyber. Para eles saberem, mas cyber é o quê? É isso, Continuando. E as das cybers. E era para essa cena. E começava a ver muito conteúdo brasileiro, de novelas, não sei quantos. Eu gostava de partilhar. Eu imprimia aquilo para dar às pessoas, mesmo não falando. Ah, é? Para dar aos meus familiares e não sei quantos. E depois comecei a perceber que era importante também partilhar isso com os outros. Daí esse bicho pela comunicação. Muito por culpa dos quintas, dos Bens e coisas que eu fui ouvindo nas manhãs dos Vasconguros. Eu era bem fã do Vasconguros. Vasconguros faz relato de futebol, né? De futebol, melhor relato angolano. Ele e o Rablas. Até falar uma coisa mais. Ouvi Vasconguros a relatar Benfica Sporting na época que o Sporting era bem mau. Meu pai tirava a camisola quando marcasse. Aquilo era gritar. Aquilo é complicado. Então era fixe. Então eles deram-me essas referências para a coisa. Estava também para pular para o direito, mas depois vi que a administração de empresas era a minha área. Espera, então tu não és formado em comunicação? Não, formei-me em administração de empresas. Pode dizer. Sou businessman mesmo. A comunicação é só uma área de negócio que precisa atacar. É uma paixão que eu tenho e que ali é a outra paixão. Que é a gestão de empresa ou fazer gestão de negócios. Então unir o útil ao agradável. Ok. Como é que surge a ideia de ir para o Brasil? Ou por que o Brasil? Como é que surgiu a cena do Brasil? Teve um grupo, no caso, esse meu primo, que ele não jogava nada até. Ele só foi por causa disso, não jogava nada. Deram eles roaram, lhe mandaram essa daqui. Você não joga nada, não sei o que. E se safou, foi pro quintal e não teve nada. Quando não todo dia, não todo dia. Quando não todo dia é complicado, lindo. Então estava estudando em Criciúma, que era uma cidade pequena do interior do Brasil, de Santa Catarina, e veio passar férias. E tinha dito, era fixe mandar o Sarchel ir para... Aconselhar os teus pais? Aconselhar meus pais e não sei quantos. Ele era professor da Sonangol. Okay. Mas lá é acessível, vocês podem pagar, é assim os custos, e era fixe. E nessa fase eu também estava apaixonado, fazia boas travessuras. Então era aquela fase que os pais queriam mandar sempre o filho para fora. Então era o momento. Então mandaram-me para o Brasil para estudar em Criciúma. E eu vi que aí era o momento certo para fazer o projeto. Por quê? Porque já estava com isso em mente, já tinha procurado o punidor na altura. O punidor, o produtor? O Achonego. Eu achava que ele era bem rico. Como aparecia bem na televisão e não sei quando fui lá levar o projeto, tenho isso para fazer, não sei quanto. Ele recebeu, na todo dia a filha era vizinho dele do quarto. Nascíamos, é mentira. A filha também morava lá naquele mesmo quintal. Isso lá no Brasil? Não, aqui. Aqui já. E depois eu vi que o projeto era fácil de se fazer no Brasil porque era muito mais barato, muito mais prático e ia encontrar as pessoas que eram criativas para fazer isso. Por quê? Porque eu não sou programador, eu sou craque, entendo perfeitamente da informática criativa que todo mundo vê.
Mas a da back, behind the a de scenes. programação, Yeah. não, Tu isso consegues aí. dizer, eu quero isso assim, 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 Yeah. mas precisas de alguém que trabalhe para isso virar. Yeah. Para isso... Ou o que ele fazer, se calhar implementar melhor do que ele, já no visual. Tu tens a visão. Yeah, mas programar e Yeah. não sei o que, para isso ser possível, por trás, não. Ok. Yeah, então, eu achava que isso era muito mais fácil no Brasil fazer. Daí investia parte da mesada que mandavam, eu recebia 50 mil kwanzas, que é equivalente a $500 na altura. Ok. E ainda era câmbio de 10. Yeah. Yeah. Do bom câmbio, boa altura. Do bom Esse câmbio câmbio. sangrou. Era dinheiro mesmo limpo, porque Sim, sim. eles mandavam dinheiro para pagar a faculdade, que era por aí $250, Ok. davam dinheiro para pagar a casa, para O a aluguel. renda, e eram 500 para eu para gerir a comida e não sei o que, Yeah, não sei o que. então, não era nada comparado com os da Sonangol, os da Sonangol nos humilhavam. Era Louis Vuitton, era não sei, quando eles mostravam mesmo que eles eram os bolseiros. Estás aqui a abrir Cuba, estás a dizer que o dinheiro do país foi aí. Yeah. Não, mas vieram formados. Alguns Não, mas eram formados, Sim, sim, sim. yeah, mas achavam bué. Yeah, Mas também ganhavam mesmo também bué. Yeah. Depois o Brasil, reais versus dólar. Versus dólar. Bom câmbio. Yeah, e era no câmbio de 2 ou 3 na Yeah, altura. yeah, yeah. Yeah, então foi simples. Então fomos para lá e achava que era muito mais fácil investir 50 mil kwanzas, que eram $500. $500. Nesse Yeah. caso eram R$1.000 quase. Yeah, quase R$1.000 e tive que fazer em 2 vezes também, não foi, Ok. não paguei totalmente o valor. E eles me desenharam o site para Ok, coisa. tu pagaste um programador para fazer o Yeah, site. Ok. que era Publichess, que é de Santa Catarina. Só eram brasileiros para poderem fazer aquilo que era a minha ideia, o conceito que eu queria fazer do site. E foi fluindo. Mas nós estamos a falar isso em que ano? Quando é que tu Estamos a tiveste falar essa ideia? de 2018. 2018. 2008. 2008. 2018 é agora. Yeah, Né? Quando é que tu foste para o Brasil? Foi em 2008. Quer dizer, tu quando foste para o Brasil, tiveste essa ideia lá. Não, estive aqui já. Então, Eu em já fui 2007, eu já fui com tu já foste com essa tudo, ideia? Pronto, já estava com essa ideia. Ok. Yeah. E Era aqui- para inicialmente fazer uma revista normal aqui localmente, Ok. chamada Platina. Isso por quê? Porque todo... Era uma revista física, tu queres Era uma para revista fazer física? uma revista física, Ok. exatamente. Mas depois era sempre sonhador, queria fazer sempre coisas. Nunca era ainda. O primeiro passo não era para ser online. Ok. O online foi quando muda o rumo indo para o Brasil. Eu disse, pá, tem que se retransformar, vamos fazer nesse formato. Yeah. Yeah. Mas era para fazer inicialmente revista ou uma revista no formato digital, mas Certo, na internet. mais na internet. Yeah. E era para ser só de música, por quê? E daí o nome Platina, porque quando você vende 1 milhão de cópias, nós venderam 1 milhão de cópias. não Que sei eram tipo quantos, 10 mil cópias, yeah. ou cara, atingeste platina. Yeah, exatamente, em Portugal, não sei quanto. Sabiam disso? Yeah. O nome Platina vem porque era para ser uma revista de música. Focado Eu pensava na que a Platina era uma revista cor-de-rosa. Não era essa a ideia inicial, era Ok. para ser focada na música. Na música. Yeah, E- só e- conteúdos musicais. Depois, Será que tiveste influência de cenas que curte para ter essa ideia da música também? Porque o- vocês o- estudaram juntos, sim, ok? o Senna estudou em São Paulo, eles já eram os primeiros bloggers Naquela altura, estavam a fazer coisas muito ligadas ao hip hop e acho que até começaram um pouquinho na mesma época que eu. O Dino Cross ainda é muito mais antigo Ok. do que o Cenas, que ele já existia. Yeah. Então, depois o que eu faço? Era uma comunidade que estava a estudar e eu disse, epá, aqui se eu tenho que mudar a estratégia, tenho que ir para a fama e não sei quando, cheguei a um Yeah. segmento diferente, mas nunca a política também. Mas vi que depois iam nos chamar de fofoqueiros. Eu disse, epá, aqui é mesmo até platina, porque aí não vão nos chamar de fofoqueiros, vão chamar de platinados e platinadas e não sei quantos. E como era como uma comunidade também, tinha alguns preceitos que eu queria criar ela como um estilo de vida. Ok. Então, o nome era perfeito. Yeah. O line era por uma questão online, não sei Online, quantos ok. e blá blá blá, então mantinha assim. E depois mudei também o slogan, sem ser ainda o maior, eu já estava a dizer que era o maior portal de entretenimento da Angola. Da Angola. Daí todo mundo a copiar você- o portal surgiu daí. Você tem que profetizar, meu chefe. Eu digo, no meu Instagram, no meu cabeçalho está escrito o maior influenciador da Angola. Quem não acredita, cria o mundo dele. Cria o mundo dele. No país ele não está, mas eu tenho que profetizar. Yeah. Agora, se você, não és no teu mundo, no meu, eu estou a profetizar. Daqui a 2 anos vamos falar mais, 2, 3, 5, whatever. Ouvi ser a maior em Vamos falar. 6 anos depois, em 2010, que realmente acho que tivemos um boom exponencial já com a minha presença. 2010 não, 2013, quando eu voltei do Brasil para Angola. Ok. Então, tu crias a Platina lá no Brasil. Yeah. Quando é que começas a desenvolver de facto e a trabalhar para a Platina 9, tipo, ser o quê? Porque naquela época, 2008, tu aqui em Angola, vou dizer mais em Luanda, que é o lugar que eu conheço, tu acessavas mais
o cenas que eu curto para baixar música. Aqui o único conteúdo angolano que tu tinhas na online era baixar músicas. Era baixar músicas nos blogs. O pessoal gostava muito de ir consumir música nos blogs. Não tinhas uma coisa tipo a tua, não tinhas uma revista online. Tinha o Clube K que fazia algum... Tinhas o Clube K, sim, sim. Algumas notícias picantes e não sei o quê. Quando digo picantes era tipo coisas que... Mas na altura, o que aconteceu? Estava a surgir a mudança do Canal 2 com a gestão da XZ e do Corendu. Depois também estava a nascer também a Zimbo. E eles começaram a tentar meio que revolucionar o mercado, também criando conteúdos cor-de-rosa, conteúdos de entretenimento. E acharam que não deviam ser eles como sendo a fonte primária das notícias. Certo. Foram buscar um cobaia. Então iam ler as minhas notícias e citavam a Platina como a fonte da notícia. E aquilo ajudou a promover para caralho, indiretamente. O espaço, mesmo o jornal também fazia muito aquilo. Então era tudo inovador. Eu lembro que uma das vezes o Camilo ligou-me: eu vou te matar, puto, não sei o que. Era por causa de uma notícia da Madelice. É mentira. Nós que tinha pegado machados e não sei quantos para bater. É mentira. O Anselmo. E que era até verdade, né? E a fonte era alguém bem próximo de coisa. Como é que essas notícias assim, boas, que aconteceram no Cubico, você sabe como é que essa coisa vos chega? Alguém vos liga para vos dar o papo, vocês vão pesquisar? Olha, no início da Platina, vão pasmar, mas era a maior parte das notícias que estavam lá, a fonte primária era quase sempre o autor, às vezes. Tipo, eu fiz uma cena. A Iola estava. Se a Iola tem alguma coisa com o namorado ou com o marido, a Iola era informante. Se a notícia era do Anselmo, alguém ligado tipo, ao então Anselmo, o Pipo nessa altura mesmo quis aparecer queria aparecer. Quis notícias sobre eles. Sim, principalmente os novos artistas e não sei quantos. O que aconteceu? O pessoal estava cansado um pouquinho da Rádio Luanda, por causa dos famosos... como é que tens que pagar a gasosa para a tua cena passar, não sei o quê. Aqueles pacotes que existiam, não sei quantos. Então eles estavam em busca de uma alternativa e viram na Platina a forma de ser o meio deles. A Platina cresceu muito porque eles olharam para aquele país ser nosso. Isso é nosso. E tanto é que quando comecei o projeto no início, eu criei uma página que todos eles tinham quase blogs. Tinha blogs da Karina, tinha blogs da Charan, tinha blogs em que eles próprios alimentavam os seus conteúdos, em vez de alimentarem no Facebook. Era como se fosse coisas novas culturais na altura. Então, eles eram a Platina, eles eram os embaixadores da Platina. E rapidamente, aquilo se tornou um negócio. E estava a me perguntar como é que se tornou um negócio. Foi mesmo naquela época, desde o princípio eu quis ser grande. Eu nunca pensei pequeno, eu sempre quis ser o maior, o melhor. Já sabia que eu queria ser rico naquela altura, com isso. Tudo estava bem delineado. Eu já dizia que... Nunca foi sorte, foi mesmo tipo um plano, e estratégia. Nem vou contar a história de que sofri muito com Platina, porque não sei quantos me boicotaram. Não houve muito isso. Eu sofri muito mais com colegas me dizerem: olha, você não estuda porque que nem sabia que eu não estava mesmo então. E tanto é que passei com excelência. Mas eu nunca dava muito a conhecer que era ligado à escola, aos estudos, não sei quantos. Estava ali no meu canto. Quando assistaram a graduação? Terminei. Mas duvidaram tanto que até a própria minha velha foi ver se realmente tinha passado ou não. E eu aí para a formatura fui sozinho a caminhar, a refletir. Eu só acreditei quando me colocaram a faixa e que era porque foi aquela cena de nunca acreditarem nas pessoas. Eu tive muito mais isso. Tive uma Luquênia Gomes, por exemplo, a me defender diante dos repórteres da TPA num quarto que estávamos com o Doug Murra. Porque todo mundo achava, puto, comenta, toda hora só no computador, e eles foram chilar, talvez foram curtir o Carnaval da Bahia. O Doug Murra tinha me convidado para ir cobrir o Carnaval. E foi uma oportunidade que eu tive porque era muito caro levar todo mundo daqui da Angola para ir. Então ele selecionou um grupo específico e estava a ver o meu trabalho e convidou-me para ir fazer. Tu já conhecias aquilo? Já conhecia, então era muito fácil. E foi a minha primeira vez também na Bahia, mas foi a minha primeira vez a começar a fazer as coisas. Hoje, tudo aquilo que uma pessoa faz, por exemplo, eu sempre faço isso para eles. Filmar, eu já fui operador de câmera, eu já fui editor, já fui redator, tudo que eles fazem eu já fiz. Tudo já fizeste? Ainda não podem trabalhar nada. Já fui comercial e tudo também, então não podem mal trabalhar.
em nada, e eles passaram a ideia de que é um negócio que eu conheço desde a sua essência. Ok. Então na altura eu estava a fazer isso, daí ele contratou-me, era mais fácil para eu poder mandar o material aqui para as revistas e não sei quantos. Ele levou-me e ganhei o meu primeiro $1000, que fez que quando eu cheguei comprei já uma TV em casa e não sei quantos, e estava a começar a... No começo começaram a respeitar, o do computador mesmo. Eu no Brasil estava a me respeitar, porque o que acontecia? Já estava a fazer frente ao vida a Angola, você já conseguia pagar algumas coisas, então já era diferente. E em casa ainda não foi assim tanto, porque quando eu liguei para Angola e dizia ela, não precisa mais mandar com bolo, porque eu já consigo me sustentar. Totalmente, tem que tu ligaste para dizer isso. Não me acreditava. Você era bom filho, eu mesmo vou ligar para o papai, manda mais. Continuar a mandar com bolo. Dinheiro nunca é demais, manda. Continuar a mandar dinheiro, mas já e aumentou mais. Eu nos meus dois últimos anos de Brasil, já estava a viver realmente bem de platina já. Ok. Eu já tive, na altura... Naquela altura, quais eram as fontes de rendimento da platina? Era a Unitel, eu consegui, na altura, no meu segundo ano de platina, consegui um contrato de $12.000 com a Unitel. Ok. Gosto só falar número. 12 mil, naquela época era badi com bolo. Era bué. Tá brincando, né? Muito dinheiro. E com direito a ralhetes na glicínia. Na glicínia não, na Dulçana. É mentira. Não estava a me pagar, estava a demorar bué, nunca saía a pagar. Dulçana, tá a queixar aqui. E aí ela sofreu. Vamos anunciar na platina que não pagaram. Ainda era meio consequente assim. Mas tive muita paciência. Eram 7 ou 8 meses à espera do pagamento. Mas também, caiu? Mas caiu. Quando caiu? Primeiro não era porque o pagamento era uma empresa que estava a prestar serviço fora, tinha que se justificar. Eram aquelas burocracias. Quer dizer, então a tua empresa, nesse caso, estava sediada no Brasil? Eu recebi o dinheiro em nome individual. Ok. Eu depois, quando vi que estava realmente a crescer, numa dessas férias em Angola, em 2010, venho constituir a empresa aqui, no caso a Platina Line Limitada, em Angola. Mas antes recebia em nome individual, até ia para Portugal, e o dinheiro da Unitel, depois é que mandavam. Quem recebia era o Ed de Pipocas. O Ed de Pipocas da Banco Man? Sim, o primeiro trabalho dele digital foi comigo. Já não sei para o Ed de Pipocas. Também é da minha escola. Costela. É da minha costela. Ok. E ele é que mandava o dinheiro para lá. E depois começou a Refriango também. Não é a Refriango que sentia necessidade, porque depois me disseram que não iam mais pagar dinheiro dessa forma e o Casinos da Angola. Ok. Já tinha 3 clientes bons. Né? Rendas. E aí já tinhas quantos colaboradores? Era eu e mais 2 pessoas. Mas esses que eu fiz, como já estava a ser um pouquinho conhecido, arranjei-lhes emprego aqui localmente. A troca era o quê? Trabalharem para mim aos fins de semana, irem nos meus eventos, né? Irem cobrir eventos, não sei quantos, e de segunda a sexta trabalhavam nos empregos que eu lhes arranjei. Era a forma que eu arranjei. Já tem mesmo um conecto de no que a vida diz assim, vou-te arranjar um emprego. Ou não trabalhar? Vou-te arranjar um emprego. Já foi assim nessa fase. Uma chamada só? Como a ligação. Já estava nessa fase. Porque o que aconteceu? A atmosfera do Facebook, daquela mudança que estávamos a sair do MySpace, do Wi-Fi para o coisa, tudo cogitou, contribuiu. Tudo estava na mesma altura, o teu timing estava certo. Correlacionaram todos entre eles para poder tudo dar certo. Então por isso que eu digo que o maior stress que eu tive de dificuldades foram mais, se calhar, mais na infância, não sei quantos desses traumas que eu tive, né? Mas tipo de construir o projeto, de não sei quantos, nunca tive esse estresse, porque sempre lutei, sempre batalhei. Certo. Porque tinhas mesmo que, enquanto vocês estavam a dormir, por exemplo, eu tinha 7 horas de diferença em relação a Angola. Enquanto só estava a dormir, eu estava a preparar tudo para quando acordarem de manhã cedo, já tem a notícia, tudo atualizado. Notícia bem quente. Que site tem isso todo atualizado às 7 da manhã, está tudo... E tu estavas numa velocidade mais rápida do que aqui os jornais e não sei o quê. Não, era impensável você ir para Portugal, ter matérias, por exemplo, do Big Nelo ou do Matias Amasso que iam fazer shows lá em Portugal e você tinha esse conteúdo na Platina. Era impensável como é que era possível alguém vá para Moçambique e você ter conteúdos de Moçambique, do artista angolano que foi lá em Moçambique. Por quê? Porque aquilo todo mundo... E como é que tu fazias para ter acesso a essa as pessoas gostaram muito do projeto. Então já mesmo mandavam. O Ed Poca foi assim, como é? Posso colaborar? Tá fixe. O Camelo Mamas, que vocês devem conhecer, também colaborou com a Platina. Era de Moçambique. Posso ajudar, não sei quantos. E ele era a pessoa que mandava materiais de Moçambique. Então, foi um pouco assim. Tinha pontos em todo lado. O Silvio Nascimento fez campanha nos Estados Unidos, na altura que eu estava a morar, fez camisolas e tudo da Platina. Então foi uma febre enorme na altura quando comecei. Era algo, acho que as pessoas viram, isso é nosso. Estás a dizer que praticamente não tiveste muitos obstáculos
na criação da platina e tudo mais. Yeah. Mas houve aqui uns... Não vou chamar escândalo, mas... Durante algum tempo, estava-se a falar sobre o contrato da platina e supostamente tiveste uma sócia, não sei o quê. Yeah. Eu não preciso tentar muito detalhes. Eu só quero saber, a massa aquela entrou mesmo. Se você não sabe o que eu estou a falar, pesquisem. Bom, a massa não se dá, não se pode divulgar por questão de segurança. Mas está tudo bem. Sim, está tudo bem. Houve realmente um projeto que estava para se fazer com a pessoa que estás a referir, Certo. mas as coisas não correram bem e foi exatamente isso. O que houve é uma cedência de exploração de direitos da marca da platina, no caso. Ok. Que tem prazo também para finalizar. Ok. Ainda não finalizou esse prazo? Está quase já. Está quase? Yeah. Ok. Mas está tudo bem? Está tudo A bem. conta bancária também? Disso não há stress. Disso não há stress. Ok. So, Inclusive lido bem com ela. amém. Não há problema nenhum. Não há problema. Se a conta bancária está bem, A sucesso também está página bem. da pessoa que em questão, Então? quem criou fui eu, a página do Facebook, Ok. que hoje ela estranha tanto, não sei quantos, eu quero estudar da página. Que precisamos das relações. Sim, as relações O humanas dinheiro às não vezes é uma coisa sensível, mas mas não devem ser destruídas. não, devem nunca, se nunca, manter. nunca. Até porque o mundo dá voltas, O né? mundo dá volta. Nunca sabes o dia da manhã. Sim. Então a Platina Line cresce a esse nível. Yeah. E a Platina Line é o que é? É a maior plataforma digital da Angola, né? Tipo, quem não conhece a Platina Line, Eu sou um pouco mais... é tipo, nunca viu uma eleição, né? Eu sou um pouco mais ousado, é mesmo da África. Não há nada parecido em África com a estrutura que tem da Platina Line a nível digital. Tu sais, tu tem um website para o Facebook, Instagram, e tu estás a acompanhar a evolução digital, né? Yeah. É tipo, a cada momento que vê uma coisa, tu estás lá e és tipo um trendsetter, és um líder, e estás na forefront ou na linha da frente para conseguir ser o primeiro a fazer a diferença dentro desses ramos. E tu evolues, tu sais do digital e agora tens uma rádio. Yeah. E já não é só Platina Line revista, mas agora é Platina Line Group, Yeah. grupo de comunicação, né? E daqui a pouco será uma televisão. Yeah. E eu sei que as licenças aqui são bem difíceis. Complicado. E acho que todo mundo deve saber que a comunicação é o segundo poder de um país. Quando existem as guerras, as primeiras coisas a serem atacadas são a televisão e a rádio. E a comunicação. Aliás, para se dar golpe de Estado tens que atacar a comunicação. Tens que pegar a TPA no caso. Porque para começar. exato. Não Porque estou a dar exemplo. Não, Calma mas aí. é verdade. Mas é assim, Tanto mais que as redes É televisivas palácio, estatais televisão e são protegidas Sim. pelas Forças Armadas do Estado. São propriedades porque têm mesmo um valor muito pesado. um golpe de Estado não é completo sem assumir As redes, estatais. eu digo isso porque tu estás a entrar para uma área de muita responsabilidade. Agora já tens muita responsabilidade. Sim. Porque tipo, tudo que sai no Platina lá, quando fazem num curto, quando fazem a minha matéria, fala à toa. Eu já quero acreditar no coisa. Mas ele está lá, eu nunca lhe liguei, mas eu só fico assim. Eu fico tipo, chama meu wife, deixa as filhas escrever esse nome, pá. Deixa passar. Fazes bem. Mas- Estás a entender o game. Mas estás a entrar para uma área de muita responsabilidade e tu és a cara. E Yeah. infelizmente, ao contrário das outras televisões, mais provavelmente TPA e Simbo, a Platina Line tem uma cara. Yeah. Right? Tipo, não é tipo a TPA, vamos até vamos reclamar. Tu não vais reclamar com o PCA da TPA. São vários right? angolanos Tu não donos vais. daquilo, Yeah. né? Yeah. A Platina Line tem uma cara. E muita gente conhece essa cara, né? Tu não temes pelas informações ou pelas notícias que saem, que às vezes as pessoas sentem-se revoltadas ou não gostam muito e podem te atacar pessoalmente. Isso E yeah. tendo isso em conta, quando tu entras para a televisão, se entras para a televisão, se fores, porque eu acho que vendo o Move, acho que acaba aí, tu vais começar a entrar numa competição de peixes grandes aqui na banda, porque supostamente a comunicação aqui na banda tem dono, ok? Yeah. E Mas eu não vou por ali, não vou bater de frente porque o meu foco não é pegar na informação comum, ou seja, informação política. ok, Que é onde mais és incomodado por não ir em direção a quem governa ou quem não é esse o foco. ok. Mas em relação ao que você falou, por exemplo, as licenças são realmente difíceis. E eu para conseguir é porque não houve mesmo outra hipótese em relação ao Ministério se não dar. Ok. Por quê? Porque na altura era muito fácil pegar, vai lá, a constituição de uma empresa agora, a mesma vez só com o direito da admissibilidade, é chefe X, olha, como é, colega, preciso de uma licença. Era Yeah. muito assim nessa base. Ok.
E a Platina, graças a Deus, era das poucas que tinha um projeto com cabeça, tronco e membros, que o próprio ministro, na altura que deu a licença, se orgulhava de dizer sempre isso, que o único coisa que está lá, que está bem estruturado, era o da Platina. Então não, era muito difícil não argumentar o contrário de não darem uma licença de rádio para nós. Okay. Então, e dando várias licenças de forma arbitrária, como davam com outros que sem projetos nenhum. Em relação à tua questão, sim, mas isso já vivo diariamente. As pessoas muito dificilmente conseguem diferenciar a Platina do Sarchel e tentarem perceber. Tanto é que mesmo quando há processos, e que até em tempo estava a responder que nem sei como ele teve essa coragem de o fazer, mas o fez, de um caso web mediático de umas crianças que foram desaparecidas, que foi acusado, e ele resolveu simplesmente pegar no elo mais fraco para conseguir tirar dinheiro, né? E justamente por essa justificativa. Ele não foi na Zimbo, que ele chamou de assassino, ele chamou de bandido, e que ia dormir várias vezes na cadeia. Não foi até PA, que também fez a mesma coisa, e resolveu pegar na Platina Line, no elo mais fraco. No elo mais fraco, porque é muito mais fácil de processar. Então, estou consciente dessas coisas. E daí, isso me dá responsabilidade para redobrar aquilo que é o conteúdo que é passado na plataforma, porque todos os dias eu passo isso à minha equipa de que os processos podem existir, então qualquer notícia que passa lá é realmente oferida e é tratada porque o processo existe, nós temos identidade. Então o que estás a dizer é que existe uma curadoria por trás da notícia que é passada. Exato. Por trás da notícia que é passada para o público, para prevenir mesmo que haja qualquer tipo de processo por motivos de difamação, por motivos de mentira e tudo mais, né? Claramente, eu se quisesse ficar mais rico, eu ficaria, e era muito fácil de se fazer, era admitir todo mundo. Ficava com 1 ou 2 pessoas e trabalhava como a maior parte dos meios digitais agora estão a fazer, é postar para saber se é verdade. Se é verdade. Mas não é o foco. Eu tenho um diário, eu tenho mais de 10 ou 12 pessoas que trabalham numa redação justamente a pagar salário para tratar a notícia como ela deve ser, porque a Platina é mesmo um negócio, é business. Não, E a gestão de, como é que se diz, os diretores de marketing, que eu sempre gosto de referenciar isso, que se prezem, primam por critérios para poder anunciar num determinado meio jornalístico. Quem não faz isso não é um bom diretor de marketing, porque ele deve anunciar o seu produto onde há credibilidade, onde há isenção, onde há transparência, e não um debate onde supostamente não, porque hoje em dia por isso estamos a dar BMs, Debs e não sei quantos para marcas que não, para cantores e cantores que não merecem ter bem. Por causa do amiguismo. Hoje eu digo, eu faço essa pergunta e é bom que estás a dizer isso, da credibilidade, da transparência, da idoneidade da Platina Line, porque antigamente era o telejornal, eu estava a esperar que a notícia saia do telejornal para saber se é verdade. Hoje em dia eu vou procurar na Platina Line. Dizem, o fulano morreu, ou tipo saiu uma notícia. Sem esperar na Platina, já saiu. Eu vou procurar na Platina e isso, eu não sou o único. E muita gente faz isso. Então eu acho que isso vem mostrar a credibilidade que a Platina Line é tipo o nosso segundo recurso, ou primeiro recurso para muitos, é vou botar na Platina Line. E mais fácil eu vou à Platina Line do que vou esperar o telejornal às 20. Porque às vezes o telejornal só vai das 20 e 30 para ali, às 10 e 19. Por exemplo, a morte do falecido Luther, nós noticiamos primeiro com o telejornal e já havia um zuzuzum. Não tem esse tipo de problema. Tipo, não te chama a atenção como é que você vai noticiar primeiro do Ernesto Bartolomeu. Boa noite, está a começar o tele... Como é que você... Não, nessa fase agora do digital, a notícia perde utilidade em pouco tempo. Mas ainda assim deve ter responsabilidades para não ser ultrapassado. E na questão das mortes tem que ser muito claro que nós já erramos uma vez em relação ao Bangão, tivemos que pedir desculpa. Estás a mentir? Você matou Cota? Matamos antes dele ter acontecido. Mas a fonte era alguém, imagine, familiar, era um sobrinho direto diretíssimo, filho da irmã. Que você diz. Esse também já não gostava de ter. Não gostava. Diz já com o Cota morreu também. É que a fonte às vezes falha, às vezes chega aquela notícia no familiar e pá, não dá mesmo, já foi. Mas aquele foi só um momento que houve, não sei quantos. E o engraçado é que todo mundo estava no Miami a tocar aqueles Silvas, não sei o que, estavam a fazer um show lá. E todo mundo parou. Já está na Platina porque aconteceu, já estava fazendo essa responsabilidade. E o dia todo seguir foi chato, porque ele estava só na África, tu estava mesmo mal.
mas ainda estava em vida. Sabe o que é que você está no cena que você morreu? Você está aqui ainda. Yeah, Também está assim, estás mal. Será que eu... Pergunta, será que eu estou vivo? Será que eu estou mesmo no planeta Terra? Mas depois aqui no teve céu. alguns jornalistas cenas que explicaram, me disseram, a fonte às vezes falha e acontece. Então, em jornalismo isso vai ocorrer. Então tu também tens alguns OGs que te aconselham em relação tipo, à comunicação e tudo mais? Sim, deram essa experiência de que é importante perceber que às vezes isso ocorre, que a fonte pode falhar, as fontes por mais que são confiáveis, aquele momento às vezes que não acontece. E é óbvio, por exemplo, muitas informações derivadas em relação, por exemplo, agora a questão do Nagrelha, e que a fonte diz uma coisa e depois afinal é outra. Então são situações que ocorrem. Mas prontamente pedimos desculpa, reconhecemos o erro, que é importante sempre fazer isso. E aí é onde se nota a diferença do bom jornalismo e do mau jornalismo. O mau jornalismo nunca vais ver a pedir desculpa, a assumir o erro, né? Ou assumir o erro, a dar uma matéria, porque acha que vai ser apedrejado nas redes sociais e para ele já, não, pô, vai passar e... Vai esquecer e não sei o quê. Vazou, mas não tem como. Isso porque nós pensamos sempre muito na questão do negócio. Okay. Não fazendo isso, olho sempre para aquele profissional de marketing que é sério, que ele vai olhar para aquilo e vai dizer, epá, isso aqui não dá. Não é sério? Não, isso não coisa. Então, e daí muitas das vezes também nós mudamos um pouquinho o próprio perfil da Platina, porque nós éramos muito mais polêmicos. Tínhamos a ideia era tudo que é escândalo. E eu presto muita atenção a ouvir quando vocês começaram a mudar a vossa identidade visual, mesmo para as notícias, o tipo de rota é diferente, talvez são azul ou não sei o quê, para a fofoca é mais cor-de-rosa e não sei o quê. Então também eu já começava a ver, não, agora está aí mais para essa linha. E mesmo quando começaram a passar mais notícias políticas e tudo mais, eu senti que a curadoria estava mais refinada e que vocês estavam mesmo a ter mais cuidado porque queriam comunicar. Não queriam só ser conhecidos como a página da polêmica, não. Nós também queremos a página dos cotas que pode dizer aqui. A política entrou muito mais à sociedade porque a Platina se tornou muito transversal. Exato. Não ficou só uma página de fofocas de 30 anos ou 35 anos. Tinha senhores de 50, 60 anos que consomem. Hoje quase todo mundo conhece, os nossos pais, os nossos avós, não sei quantos. Então havia necessidade deles perceberem um pouquinho que amanhã é tolerância do ponto. Que amanhã, que hoje foi exonerado a pessoa X, que hoje foi não sei quantos. Não, era importante eles também terem conhecimento disso. E de não terem que necessariamente irem nos tradicionais, ir no Angop, no Clube Capa ou no Ango Notícias, que podiam ter também um pouquinho disso lá. Certo. Mas mais aprofundado, tinham mesmo que ir para lá. Eu sempre faço questão que isso ocorra. E tanto é que eu já fui muito criticado em questão de tem manifestação, não vai fazer live, por quê? Eu digo, os meios que cobrem isso 24 horas sobre esse tema é que tem que fazer, não somos nós. O meu foco é a fama. Se tiver um famoso a fazer manifestação 24 horas de alguma coisa, ele vai ter o direito. Certo. Mas agora não vou mover meios ou investimento para uma coisa que não é o meu foco. Não é o teu foco. Eu prefiro estar sempre segmentado, sempre focado no entretenimento. Porque eu acho que a segmentação é um dos grandes segredos de um bom negócio. Claro. Quando você é jornalista demais, faz tudo. Não faz foco nada. nenhum, não fazes nada e acaba por fazer absolutamente nada. Tem que haver um segmento. Certo. E é uma pena que muitos depois que começaram a surgir acabaram por seguir essa bala de só no entretenimento, quando havia um ninho muito grande de fazer coisas na área do desporto. Certo. Por exemplo, há uma brecha muito grande que ninguém pega, que é a questão das mulheres. As mulheres têm bué de assuntos, de TPM, de não sei quantos, do marido que traiu, que não fez não sei quanto, de cuidar de filho. E não há nada dedicado em Angola, especificamente para falar da mulher angolana, dos problemas da mulher angolana. Olha, boa ideia. Só querem falar mesmo com quem das fez ou quem não fez para aí. O Sachel fez. Qual é a tua motivação? O que é que te motiva? Eu acho que é a paixão. Eu sou muito apaixonado por aquilo que faço e acaba por refletir. O dinheiro foi tudo que eu tive em relação a Platina. Aliás, e tenho que referenciar isso. Tudo que eu tenho a Platina é que me deu. Não tenho absolutamente nada que foi um outro negócio. É tudo a Platina que me deu. Casa, carro. Então é possível. Tudo é possível. Mas também não é assim tão fácil, tem que ser escolhido. Tem muita gente que costuma agora me perguntar como é que é o segredo, como é que eu não sei quantos, como é que me chama só para patrocínio, não sei quantos. Não é bem assim, não é assim tão fácil. Não existe uma bola de cristal de como chegar lá. Mas uma das coisas que é essencial é o amor. Você tem que ter paixão, gostar muito daquilo que faz. De saber, e ter muita paixão e gostar muito daquilo que faz significa às vezes
tinhas que estar com a tua dama a dar uns beijinhos, uns abraços, você para tudo porque tens que trabalhar ou porque tens que fazer alguma coisa. Então o amor é muito isso, depois tudo o resto vem como consequência. Então o que me motiva realmente é o amor que já me desmotivei bastante em fazer a mesma coisa, mas procuro sempre me reinventar e procurar outros projetos ligados à platina para permanecer firme e continuar com o mesmo combustível. Quem te inspira? Olha, já gostei muito do Zuckerberg, mas decepcionei-me com o gajo. Ele é um copiador do caraça. É mentira. E não respeita... Ele até podia ter copiado, né? Copiar é normal. Mas não respeita quem faz. Ok, mas quando é que tu descobriste isso? Quando ele resolveu comprar o Snapchat, não aceitou. Resolveu copiar literalmente tudo e matar o Snapchat como ele tentou fazer. Não conseguiu comprar não sei quantos do TikTok, resolveu fazer Reels. Ou seja, então tu és muito acerca da originalidade e autenticidade. E quando assim, acho que as pessoas não devem querer fazer tudo. As pessoas devem realmente ser originais e serem autênticos. E se copiar, copia, mas dando uma autenticidade, dando um cunho teu naquilo que estás a fazer e não exatamente tipo 100% cópia. E não prejudicar literalmente coisas. Eu já podia fazer muita coisa igual como os demais fazem, mas por não querer, justamente por ser demasiado grande, não querer matar, não faço a mesma coisa. Eu poderia fazer notícias no estilo meme, mas não faço no estilo meme, porque não é o foco. Porque se é para fazer rir as pessoas, posso fazer também do mesmo jeito. Claro. Mas não é por ali. Então devo seguir um padrão específico da qual me identifico e começar a pessoas perceberem, não, a platina é assim, é dessa forma, porque eu dou sempre exemplos que no Brasil, por exemplo, tem 1000 garrafas de água, 1000 marcas de água diferentes. Vais numa rua, tem 1000 churrascarias diferentes e há espaço para todo mundo. E Angola ainda estamos só a começar. Então há espaço para literalmente para todos. Então não há motivo de todos quererem fazer as mesmas coisas e se fazerem as mesmas coisas não terem seu DNA naquele processo, né? O Zuckerberg já foi a minha inspiração, mas já não. O Bill Gates gosto bastante dele. E acho que um dos exemplos que eu tenho como referência é o Silvio Santos, que é do Brasil, que ele começou justamente... O Silvio Santos da televisão da SBT. Ele começou o negócio mais ou menos do mesmo jeito que eu estou a fazer. Começou primeiro com uma coisa, com rádio, depois começou com televisão, começou com coisa e criou um grupo de comunicação. E eu estou a seguir muito... Calma, a SBT é dele? É dele. Eu não sabia. A SBT dele, de Silvio Santos. Que chamam como o maior comunicador do Brasil. E eu estou a seguir mais ou menos os mesmos passos. Comecei com a internet e eu achava sempre que a internet ia dar voz a espaço para a rádio ou financiar a rádio. Depois achava que a rádio ia financiar a televisão e vai fazer isso. A revista só não lanço antes, eu nunca lancei, porque é cara. E eu não queria... A revista física? Não, é muito cara para se adquirir. E eu não queria muito que a revista fosse tão mais cara que, por exemplo, comprar um pão. E os preços que tem de gráfica, você lançar uma revista nos dias atuais... Não faz sentido. Acho que as pessoas hoje também não compram mais revista para... Até compram, ainda gosto. Para ter lá em casa, para enfeitar em casa, em cima da mesa de centro, não sei o quê. Você agora a casa, por exemplo, é sempre bonito ter a capa com com o rosto. Então é sempre fixe. Isso não deixa de estar na moda. E é uma falsa ilusão que se prega muito entre as pessoas de que alguns meios vão deixar de existir. Eu acho que a internet não veio para eliminar esses meios. Ela veio para melhorar esses meios e tornarem eles híbridos. A rádio, houve uma febre, achavam que era já a primeira a morrer. O ano de 2012 foi o ano que mais consumiu áudio no mundo. Todo mundo começou, até o Facebook criou agora a ferramenta de áudio, ou seja, o rádio voltou outra vez, o áudio voltou. E cada vez mais está a se adaptar. Hoje quase todas as rádios no Brasil são todas elas visuais. A nossa foi a primeira, que também já chegou nesse padrão. Mas nos Estados Unidos já se fazia muito, por exemplo. Então a tendência é sempre seguir isso. As revistas a mesma coisa, é ter menor venda, ou um número menor de vendas no física, e ter mais no digital, mas o foco é continuar sempre o mesmo. Qual foi a melhor lição que a vida te ensinou? Humildade, dos imprevistos acontecem sempre, que não existe estabilidade. A qualquer momento pode ocorrer alguma coisa de má ou de ruim. E por mais que você seja uma boa pessoa para com as pessoas,
vai ter sempre alguém que não vai reconhecer o mérito ou o apoio que você deu. As pessoas mesmo não são gratas quando lhes interessa, ou seja, a partir do momento em que elas acharem que você já não serve, elas não têm... Tu és descartável, automaticamente. Completamente descartável. Então a vida ensinou-me isso. Mas eu sempre a continuar a confiar nas pessoas. Já pensaste em desistir? Não, nunca. Nunca tive essa ideia, sempre achei que esses acidentes fazem parte do percurso, porque eu sou um teimoso até não poder mais. Você tem que usar óculos, não está a usar óculos com graduação, está a mesmo olhos já está a usar óculos com graduação. Eu insisto até não poder mais. Ok. Então faz parte da vida. Teus pais? São tudo para mim, são os maiores exemplos que eu tenho de trato com as pessoas, de caridade, de responsabilidade afetiva com a família, com os pais, com os filhos. Eles são realmente exemplos bons para mim. Minha mãe, eu considero ela como a melhor médica que o país tem, ela é intensivista e teve um processo até muito bom na fase do Covid, que treinou o pessoal todo do Covid em cuidados intensivos. Meu pai idem também, trabalha com direito mas às vezes e também é uma pessoa também que, por acaso, mesmo tendo uma função de responsabilidade, continua a ser sempre humilde e é daquelas pessoas que sempre me ensinou a perdoar. Eu acho que só eu perdoo, ele é que me deu esse exemplo de perdoar sempre. Ele é daqueles que dá sempre chance às pessoas. Tipo, pode fatigar uma, duas vezes. Mas dá de novo. Fatiga não, mas Você tem que ter paciência, porque eu vou dizer uma coisa. Eu guardo rancor. Eu tenho uma dificuldade. Se eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. Porque quando eu me lembrar, vai me trazer mágoa, eu vou ficar com a mesma raiva, tipo no primeiro dia que aconteceu. No primeiro dia, né? Então é uma coisa que eu tenho praticado, tentar aprender a perdoar. Mas eu preciso de aprender a esquecer, porque eu vivo muitas coisas. Quando se me magoa, duas coisas podem acontecer. Eu vou guardar, vou para aqui num canto, mas cada vez que me lembrar vai me magoar da mesma forma, eu ficar irritado, eu posso te cortar para sempre. E com o tempo isso vai passar e tornar-se indiferente. Mas opta sempre por perdoar. É sempre melhor. Podes até não dar confiança. Não, mas sabes qual é a cena? Não é tipo perdoar, é tu dizer já eu te perdoo e estás perdoado. Eu acho que o perdão vem... Tipo, é um processo, né? É um processo, sabe? É um processo e esse processo para mim é bem longo. Mas também são poucas as pessoas que eu tenho que perdoar na vida. Há feridas que demoram a sarar, então é a mesma coisa o processo de perdão. Tu pretendes que os teus filhos sigam os mesmos passos que tu? Umas vão ser mais barras, né? A minha filha já está a aprender inglês aos 2 anos e já é autodidata, né? Ela está agora com 4 anos e a minha já está com um nível extraordinário de inteligência. Embora a minha mãe me chama de extraterrestre. Todos os pais falam que os filhos são bem inteligentes, eu também falo, minha filha é babarra. Não está a dizer que ela não sei. Todos os pais não me encontram na minha vida. Tem esse aspecto, mas ela por acaso é. Embora que a minha mãe diz que eu sou extraterrestre, porque ela acha que eu sou super inteligente. Então, se calhar, deve ter puxado para passar isso para as meninas. O meu filho também é a mesma coisa. Espero que eles sejam realmente muito inteligentes, tenham um percurso diferente e, acima de tudo, que eles tenham uma característica que eu gosto muito em mim, que é de pensar sempre nos outros e não ter receio de partilhar. Eu partilho bastante com pessoas. Às vezes que eu não me dou coisas para dar nos outros. Não posso me queixar. Aqui, de partilhar a mesma coisa. Muito. Já nos ajudou muito. Quando digo nós, eu e o Danilo, a mim, é tipo, tá sempre de braços abertos. Um dia a fatura vai chegar, não sei quando, mas até agora está tudo bem. O que é que vocês precisam? A fatura vai vir do outro lado. Preciso disso. Vem aqui, usem espaço, vocês que sabem, se virem, está tudo bem. Então, de partida, não posso me queixar. Então, concordar. O que é que te arrependes? Eu acho que de nada. Mas nunca aqui ninguém se arrepende de nada. Você não faz nada para se arrepender. Você vai viver como? Não. Não dá assim nada que tipo, tu olhas, tipo, podia ter feito diferente. Tá bom, o que é que tu pudeste ter feito diferente? Acho que nada. Nada mesmo, porque o que acontece? Às vezes eu brinco, por exemplo, em relação ao acidente. Eu digo, se eu não tivesse esse problema, eu não seria o Sarchel que eu sou. Não é verdade. Acho que seria uma pessoa normal. Há coisas que vêm para nos fortalecer mais, né? Acho que o processo de ser o Sarchel platinado tinha que passar por aquela fase. Então há muita coisa que acho que realmente tinha que dar nesse processo. Acho que não tem nada que eu me arrependo.
Então, a única coisa que acho que eu devo estar me arrepender sempre agora, mas isso é também em função do trabalho. Eu era um gajo bué tranquilo, bué Bem pacífico. na paz, bem pacífico. Mas o trabalho, Esperaste 8 meses para receber aqueles o 12 trabalho mil. começou a me dar um nível de estresse que começou a sair os fogos. É mentira. Que às vezes não eu digo. É para deixar ter uma ação de spa. Eu aconselho todo mundo, spa, chefe. Nós que trabalhamos Mas muito, tens que pouco da lidar parte com dos muita colaboradores coisa. que nós temos em Angola. Infelizmente, nós temos um problema muito grande de Que é o colaboradores. déficit, o déficit de quadros. O colaborador trabalha muito para para ser bom. Antes de receber o salário e nos primeiros dias depois de receber o salário. No meio disso já não quer saber. Tu tens tipo 10 dias de um bom colaborador e depois 20 dias tipo uma live. Já não se entregam mais a coisa. E eu sempre, ainda os falei isso numa reunião que tivemos, que eu digo sempre, pá, não estou mais no nível de estar a ralhar as pessoas. Pá. A minha ordem tem que ser acompanhada de um grito. Não precisa. Você é adulto. Se eu disse não faça isso, não faça isso, ponto. Não precisa te dizer não faça isso. Não sei quantos que mandam aqui só, mas o pessoal gosta desses. Tens que mostrar quem manda. Teve uma vez que tínhamos uma live que tínhamos que fazer com o Vui e o Biura. O rapaz, o técnico, ele disse: olha, faça o teste. Ele não estava a fazer o teste. O teste já está tudo bem. Não, moço, está tudo não sei quantos. Não, moço, está tudo tranquilo. É melhor fazer o teste. Não faz o teste. Chega a hora Na hora de fazer o evento. Bom. Não estamos a conseguir entrar no Instagram. E era uma live que íamos fazer na Unitel. Temos que pagar. Eu disse. Na hora do evento. É que você eu a te pedi, faz o teste. Estava tão confortável. Esse nível de estresse. É enorme. Porque depois o responsável, não o técnico, o responsável é o Sarchel, que é empresa e que fechou o contrato com a outra empresa para fazer a cena. Tipo, vocês não são sérios. Vocês não são sérios, que não faz sentido, porque era uma coisa muito simples e sem necessidade. Porque tu tiveste tempo para testar. Tiveste tempo para testar. E para ver que não estava dando isso, não é Ele ia perceber que não, falta poucas subscrições, tem que pagar agora, porque ele é pago para poder fazer no formato do Instagram, porque ele não aceita de forma normal como as outras plataformas. E não sei quanto. E tudo isso seria feito se ele testasse. E a pessoa não gosta mesmo de coisa, é muito acomodado, é muito se confiar naquilo que fazem. Então eu gostaria realmente de corrigir um pouquinho o meu nível de estresse e de gritos nessa fase do campeonato, mas também é provocada, não tenho culpa. Não, mas isso com o tempo, e à medida que tu vais crescendo, vais equilibrando mais e vais tipo também, porque há coisas que tu vais dizer, deixa só. E gostaria de ter mais férias também, ter mais tempo para mim. E ia te perguntar sobre esse mano, tu consegues delegar? Porque eu vejo que tu trabalhas bué, mano. Já delego, mas não consigo me desligar. Delego, mas fico sempre a controlar as sempre cenas, ali, tipo, a respirar no pescoço, a querer ver o que não está. Eu tenho, por exemplo, produtores que fazem o papel de saber se a equipa já chegou nas pautas ou não, mas eu estou sempre também a querer confirmar como já chegaste. Não sei quantos, que eu não precisava mais, tinha que ficar sentado e relaxar e não sei quantos, e não consigo. Então eu preciso de delegar um pouco mais, preciso de ter um pouco de mais férias, de desligar um pouco mais o telefone, que é difícil, para poder viver, porque cada pessoa que diz que se desligou um pouquinho das redes sociais para poder respirar, poder viver, eu fico com uma inveja enorme. Porque eu sei exatamente o quão nocivo, o quão prejudicial é a internet. Tu melhor do que ninguém, porque você também contribui para essa coisa, para a nossa dor de cabeça. Para a dor de cabeça, então é mesmo chato. Mas você que nos fatiga, está a pedir férias, não pede, só para aqui conosco também. É complicado. Eu gostaria de ver a platina a postar uma matéria tua. Tipo, também te falar, mano, Sarchel agora fez não sei o quê. Não, já fizeram isso agora no coisa. 1 de abril? Não, ontem não. Na sexta-feira, no sábado, no aniversário do... No casamento do Igor? Do Igor, há algumas semanas atrás, né? Do Igor. Em que supostamente, não sei o que viram, mas grifei então no bué. Foram me bifar que eu não grifei nada. É mentira. Mas botaram a foto geral, né? Não especificaram necessariamente porque eu não gosto de estar lá. Nunca gostei de estar na platina e não sei quando, só se for uma coisa realmente importante e que seja relevante. E me meteram já lá nas fotos. Foram lá me bifar. Esse então, roupa que ele usa em trabalho é coisa. Mas eu estou preocupado com a tua de montar porque é tipo. É bastante preocupado com isso. Não, o pessoal gosta de na internet. Eu já me habituei a conhecer cenas de comentários e coisas. Já não ligo, já me deu boa dor de cabeça. Já fiquei depressivo, assim. Estás a mentir? Assim,
Porque era muito chato mesmo. Tu pareces bem confiante. Não, aquilo te movia muito para fazer, Para fazer aquilo que eles querem que tu faças. faças. Que tu faças, né? Não. Depois eu comecei a perceber que até comentários ficam a copiar do que vem no Brasil. Era pensar, não, isso é só segue bala só. Então já não mata a zana. Cara. Então, tu já sofreste pelos mesmos males que... Já. Qual foi a chamada mais importante? Ou de notícias, por exemplo, que simplesmente resolvam fazer sobre mim sem me perguntarem. Por exemplo, na questão do Big Nelo, na época das eleições. Fizeram já, porque não sei quantos, e o pessoal estava bem raivoso a querer já atacar. E aí eu vi os comentários, eu dizia, pô... Mas, e esse ódio doa-me um pouquinho, porque o pessoal não consegue fazer a distinção de alguém que tem uma decisão ou que pensa em algo com o meio. Eu dizia, pô, vocês querem mesmo que um negócio que emprega dezenas de pessoas deixe de existir só porque você supostamente está a noticiar que o teu partido perdeu as eleições ou porque tem uma preferência. E isso é uma coisa que o pessoal deve perceber claramente. Em todo o mundo, os meios de comunicação privados têm lados. Claro, não tem como. A Estados Fox Unidos, a é Fox, Trump, a CNN é Democrática. E Brasil, ou até, por exemplo, agora mais pro Lula. Aliás, quase toda a imprensa, um ou outro que estava a Jovem Pan mais Bolsonaro. Em todo lado existem interesses econômicos, interesses coisas. Políticos, sociais. E eu vou defender o meu interesse econômico por ser mesmo um órgão privado. Claro, sem deixar o lado da isenção, de coisa, também não vai se noticiar algo errado ou falso. Certo. Mas sempre primando ou dando voz a mais um espaço do que os outros. Certo. Isso é normal, é uma escolha. E também é um espaço privado, né? Que sendo privado, tu podes fazer o que tu quiseres. E o que eu quiser. E as pessoas não sabiam uma coisa. E era tipo... a fazerem festa, porque a página saiu. Teve uma vez, e no comunicado eu disse, não, tiramos só que estava até mesmo muitas denúncias. E expliquei que, mesmo que isso ocorresse, a nossa relação com o Meta, a empresa do Facebook e do Instagram, iria repor isso rápido. Qual a relação com o Meta? Qualquer não se acha falar ganhar juízo? Eu disse, people, tem que ter mais calma. Tem que ter mais calma. Esqueceram mesmo que eu tenho relação com o Facebook, em 2015. Tu foste a plataforma angolana a ser verificada? Sim, né? E verifiquei muitos dos artistas que Deus tem então por ali, que hoje surgem Pérolas, Ariz, não sei quantos, todos tiveram verificação através da Platina. E a primeira página a ser verificada foi a Platina, quer no Instagram, quer no Facebook. E isso foi mediante o acordo que nós fizemos em 2015. Isso falando da ligação, que as pessoas estavam a duvidar com o Meta. Nós assinamos um acordo de levar a internet às comunidades carentes para quem não tem acesso à internet, ou seja... Tu tens tipo um Platina Line Zero? Exatamente. O site Platina Line pode ser consumido de forma gratuita, sem gastar saldo de dados junto com os Wikipedias, com os Unicefs e não sei quantos. Não sabia, de 2015, E o Marcos, na altura, Marcos McLean, que era o diretor de parcerias globais do Facebook, esteve aqui. O diretor global. Então a relação se estreitou a partir dali. E quando a página, por exemplo, foi hackeada, nós processamos o Facebook no Brasil. Já teve uma situação dessa que já contei, acho, em alguns programas. Não, contei estes no Entropia e estou a contar agora no teu programa. Por exemplo, uma mulher que achava que tinha ciúmes da Iola Araújo, achava que eu era culpado dele não aceitar a Iola. Resolveu usar um programa que na altura era muito fácil de descobrir senhas e conseguiu entrar na página da Platina e desativar a página da Platina e da Iola. É mentira. E eu processei o Facebook, eu estava no Brasil, aquilo é bem fácil de se fazer. Faz o BO na polícia, chamam, contratam um advogado, olha, vocês têm 3 ou 4 dias para me fazer isso, senão vamos processar. E devolveram a página. Então a relação com o Facebook sempre foi muito estreita, foi muito próxima. E agora, por exemplo, qualquer coisa que eu preciso, a delegação da África do Sul aqui local, resolve todos os meus problemas, é só me ligar. E o pessoal acha que isso é bicho de 7 cabeças e não é. É mesmo reconhecendo o trabalho que nós fazemos e que estamos ali. Sérgio, tranquilo, olha. Eu acho que se não reconhecem o teu trabalho, reconhecem a Platina Line, a Platina FM, eu não sei como é que a televisão vai chamar, mas vai ser Platina TV. Platina TV. Certeza. E mano, eu tenho que te dar os parabéns. Porque eu vi a Platina crescer, apesar de não ter contato contigo naquela altura, eu acompanhei as redes sociais. Eu te via como rapper, a lançar os
e devo te dar os parabéns. Eu acho que não tem como passar despercebido que tu de facto tens um estatuto naquilo que se diz a comunicação digital em Angola. Eu acho que és um dos primeiros a fazer como estás a fazer e com consistência, né? Porque tu tens aqueles que vieram e saíram, mas tu tens aqueles e tu te tornaste no nome de referência. A Platina Line é um nome de referência quando se fala de comunicação. Tanto a nível, no mais alto nível, tanto no mais baixo nível, sim, vocês reportam tudo e mais alguma coisa. E nós criamos conteúdos e sem falsa modéstias e nem dá... Mal, essa parte do mal, do líder. E nem dá para estar a fingir essas coisas e dar a simular... comportamentos, como se diz. Não sei quanto. Nós fomos realmente o molde de tudo aquilo que se faz hoje, a nível de comunicação digital. Tudo que é portal, que agora chamam... Até o nome foi copiado erradamente, por copiarem aquilo que a Platina fazia, porque o portal e site são coisas diferentes. O portal é um conjunto de vários sites que agregam conteúdos de notícias e propagam, como o Sapo Angola, que estava em Angola, e da qual eu e o Jornal de Angola éramos os maiores parceiros comerciais, eram que mais davam dinheiro ao Sapo Angola na altura, e isso era um portal. Tudo o resto era site. E o que existe nos Instagram, nas redes sociais, Facebook, são páginas de internet, noticiam, páginas de notícias que fazem notícias, só isso. Então há que ter essa diferença. O Sachel está a dizer a níveis. Ele está a falar de diferença a níveis. Vamos já, a Platina Line está aqui, o resto mesmo, o resto está ali. Não, claramente. E depois, o que é que acontece? Nós consideramos muito as redes sociais como o nosso Ardinassol mesmo. Exato. É aquele que vai mostrar os destaques que estão no nosso website, no website. E tanto é que quando houve aquele pano, nós não sofremos muito, porque o site estava onde? Estava onde? Que é a coisa mais importante. Que é o mais importante, é o que eu aconselho. Por quê? Porque o Facebook daqui a 3, 4 anos pode deixar de existir. O Instagram daqui a 3, 4 anos pode deixar de existir. E vai estar sempre a pular de plataforma. Quanto o website. Quando o website é sempre... Tu tens o domínio, é tudo teu. E é onde as marcas também mais investem dinheiro. Diga-se de passagem. Você não vai ter... São business insight. Grandes marcas a gastarem balões de dinheiro em redes sociais, porque eles também podem fazer isso, então uma coisa ou outra fazem, mas o investimento maior, mesmo até o próprio Google, e aliás, é só puderem ver essa questão, se acharem que o próprio Google paga muito mais para quem tem website do que para pagar alguém que, aliás, nem paga ninguém que faz publicidade nas redes sociais. Então, só para verem a diferença, porque ele é muito volátil mesmo, então o pessoal deve se adaptar a isso. E em relação ao Senna, Dino Cross e os outros que começaram mais ou menos comigo, a única diferença é só que eu encarei a Platina como emprego, como o meu trabalho. E eles encararam como um hobby. E eles encararam como um hobby e foram preferir trabalhar nos seus empregos que eles quiseram, mas tudo aquilo que é revolução digital mesmo, propriamente que aconteceu a nível de comunicação social, que até hoje é estudado também até na UNIA e outras universidades a nível de comunicação social, é da Platina. Sérgio, tudo que eu posso dizer é obrigado por teres catado. Eu acho que nós ainda vamos estar aqui ou vou estar na Platina TV e depois da Platina TV vamos ter que criar um satélite. Esse programa tem que estar já na Platina TV. Vamos ter que criar um satélite, porque depois da TV só tem satélite já e acabou. E uma empresa de telefonia, se calhar. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado por ter estado aqui conosco nesse segundo episódio da terceira temporada do Status, trazido pela Unitel, aqui no restaurante Cura, em Talatona, com o apoio do Axigin e do Escuro Atelier. Estamos juntos. Sigam, subscrevam, deixem likes, inspirem-se, porque eu só trago figuras que vamos inspirar. E sigam o Sachel, a Platina Line. Eu sei que vocês já seguem. As notícias que vocês veem da Platina Line o maior, não é portal, o maior site de notícias. O maior grupo. Agora o maior grupo. O maior meio digital de notícias de África. Da África. Vamos tirar da Angola. Estamos juntos. Sim. Obrigado. Estamos a lutar para o Brasil, mas aí a disputa é longa. Não, mas olha. No próximo episódio, Estamos juntos.